17 de agosto. Isso. Começou a gravação. Então, vamos aqui abrindo a página da disciplina e vamos compartilhar com vocês o conteúdo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Engraçado que está compartilhando, mas não está aparecendo. Deixa eu interromper aqui e voltar de novo. Tá bravo hoje. Vamos de novo aqui. Apresentar. Tela inteira. Compartilhar. Bom, agora deu. Então, gente, boa tarde a todos, volto a dizer. Então, vamos iniciando aqui. Vou aumentar o zoom um pouquinho. Então, nós temos a introdução à hidrologia. Assistam um pequeno vídeo, plano pedagógico, vocês já viram. Primeira semana já estava aí a primeira apresentação, a primeira apostila de hidrologia, o ciclo hidrológico, fórum da primeira semana. A segunda semana é a atividade, né, que vocês vão entregar até o dia 21 agora. Na verdade, eu coloquei 19, tem que mudar para o dia 21, né? Deixa eu ver aqui. Atividade pesquisa, né? Vamos mudar aqui de uma vez. Coloquei dia 21 aqui e aqui eu coloquei dia 19. Vamos mudar aqui. Pesquisa. Pesquisa dia 21. Vou mudar aqui, data da entrega, dia 21. 21. Data limite. Vou tirar isso aqui. Então, data de entrega, 21 de agosto. Vou sair aqui. Vamos ver se está 21 aqui, se está ok. Cláudio No. Sexta-feira, 21 de agosto, às 23h59. Beleza. Bom, então, no dia de hoje, nós temos essas aulas programadas aí. Evidentemente, nós não vamos até o final do tempo todo, porque são muitas horas de aula. Eu vou entrar aqui na terceira semana de hidrologia e, posteriormente, vou disponibilizar para vocês a aula, né?
Ué, o que foi? Bom, gente, então nós temos aqui, nós já começamos, como eu tenho duas turmas de hidrologia, às vezes a gente se confunde um pouco, né? Até onde foi com uma, até onde pegou e foi com a outra. Eu já comecei essa apresentação com vocês? Acho que não, né? Acho que foi com a turma da agronomia, não é isso? Claudio, você já foi até, acho que acho que você estava falando sobre, você já foi bastante nesse slide. Já fui, né? Então, beleza. Então, foi com vocês mesmo. Ok. Eu vou O acessar GS, eu vou acessar o segundo. slide aqui, Claudio. Oi. Eu vou acessar o slide aqui no meu computador e eu vou ver até mais ou menos onde que a gente foi. Tá. Então, ok. Eu vou avançando aqui também nos slides. Nós falamos aplicações da hidrologia, planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, águas urbanas, energia, uso do solo rural, abastecimento de água, irrigação, navegação, qualidade da água e meio ambiente. O ciclo hidrológico, nós já colocamos até um pequeno videozinho para vocês. O ciclo hidrológico. Aí o ciclo, né? Precipitação, escoamento superficial, infiltração. Eu acho que eu parei por aqui. Evaporação e transpiração foi por aqui. Eu Se também não me acho que engano, né? no slide 18, né? Oi? No slide 18, né? Eu coloquei o som bem baixinho para não dar eco. Deixa eu aumentar aqui para poder te ouvir. Pode falar. Eu acho que foi no slide 18, né? 18, vamos ver aqui. Meu slide 18 aqui. Exatamente. Exatamente. Slide 18. Então, nós falamos aí da aplicação da hidrologia e agora nós vamos seguir adiante falando aí de uma das aplicações também, essa questão da evaporação e transpiração. Qualquer dúvida, funciona melhor vocês anotando e perguntando no final. E o chat não tem como eu acessar, não dá para acessar o chat agora ao longo da apresentação, não. Mas aí vocês vão fazendo as perguntas no final, tá? Vão anotando aí e vão fazendo as perguntas. Antes disso, deixa eu pegar minha água ali, senão a minha garganta vai ficar complicada. Bom, então, evaporação e transpiração. Evaporação e transpiração. Então, gente, dentro daquele ciclo hidrológico, um dos processos que nós temos lá dentro do ciclo hidrológico é a evaporação e a transpiração. Né? Nós temos esses dois processos aí dentro do ciclo hidrológico, evaporação e transpiração. Tá certo? Então, a evaporação é o conjunto dos fenômenos da natureza física que transformam em vapor a água da superfície do solo, a dos cursos de água, lagos, reservatórios de acumulação e mares. Foi o que eu disse, né? Quando a gente tem a passagem da água do estado líquido para
o estado gasoso do meio abiótico, nós chamamos de evaporação. Qual que é o meio abiótico? São os solos, cursos d'água, exemplo, né? Lagos, reservatórios, mares, oceanos, ribeirões, né? São os cursos d'água. Então, quando esses meios aí perdem água para a atmosfera da forma para a forma gasosa, nós chamamos de evaporação. E aí nós temos também a transpiração. A transpiração, né, é a evaporação devido à ação fisiológica dos vegetais. A gente fala que é a passagem da água do meio, a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, do meio biótico, ou seja, que tem vida. São as plantas, né? É a perda de água das plantas para a atmosfera. Então, as plantas, através de suas raízes, retiram do solo a água para as suas atividades vitais, né? E parte dessa água é cedida à atmosfera sob a forma de vapor na superfície das folhas. Então, ao conjunto das duas ações, a gente denomina isso de evapotranspiração. Então, nós temos evaporação e transpiração. São dois processos. Ambos é a perda de água da forma líquida para a forma gasosa. Só que a evaporação é a perda de água do meio abiótico e a transpiração é a perda de água do meio biótico. Quando a gente soma as duas parcelas, a gente encontra a chamada evapotranspiração, que é extremamente importante para a gente na área agrária, porque a gente precisa estimar essa evapotranspiração, principalmente no que diz respeito à reposição de água pela irrigação, né? Então, quando a gente tem a reposição de água pela irrigação, você precisa ter esse valor, você precisa estimar esse valor de evapotranspiração. Quanto que foi perdido por evapotranspiração? X milímetros por hora, por exemplo. Então, eu preciso saber desse valor para eu repor para a planta aquilo que foi perdido, né? O que foi perdido tem que ser reposto. Então, é extremamente importante. Lá na irrigação, nos cálculos da irrigação, você tem o quê? Você tem um dos elementos que ele solicita, né? Que o programa solicita para o cálculo de lâmina de irrigação, exatamente a evapotranspiração. Então, muito importante essa determinação ou essa estimativa da evapotranspiração. Bom, métodos de estudo da hidrologia, né? Como eu disse para vocês em outra oportunidade, a hidrologia ela pode ser abordada de maneira mais simples, uma forma assim mais pragmática, vamos dizer assim, mais prática, né? Ou você pode entrar na hidrologia de uma forma extremamente acadêmica, mexendo com modelos matemáticos, né, com equações super complicadas. Aí você tem que ver qual vai ser o seu objetivo, né? Então, se você está mexendo na área acadêmica, está fazendo um mestrado, um doutorado, etc., você vai trabalhar com a hidrologia com modelos, por exemplo, modelos matemáticos. Então, tem modelos aí complicados, né? Você pega o livro do Tucci lá, o livro do Tucci, um dos que está na PPT, eu cito lá, o livro do Tucci ele é complicado, tem mais 1.000 páginas, ou quase 1.000 páginas, uma coisa assim. É um livro difícil de entender, um livro difícil. É um livro que, se alguém nunca viu hidrologia, pegar esse livro para estudar por ele, vai ter muita dificuldade. Normalmente ele é usado em pós-graduação, ou seja, você já fez hidrologia na graduação, e aí você vai ter a pós-graduação de hidrologia, eles usam o livro do Tucci. No caso nosso aqui, a gente usa o quê? A gente pode usar um livro com uma linguagem mais fácil de entender, mais tranquila, que são livros mais assim, direcionados para a graduação, né? Ou para os cursos técnicos também. Então, ele fala o seguinte, ó, em síntese,
O estudo da hidrologia compreende a coleta de dados básicos, como, por exemplo, o que a hidrologia vai coletar de dados? Quantidade de água precipitada ou evaporada. Certo? Então, nós podemos ter pluviômetros para coletar a água da chuva, a quantidade de água precipitada, o pluviômetro vai dar para você esse valor. Água evaporada, a gente tem, por exemplo, o tanque classe A, os chamados evaporímetros, né? que engloba não só o tanque classe A, mas também outros equipamentos que não são tipo tanque classe A. Por exemplo, o evaporímetro de Pichet, que é um equipamento bem rudimentar, bem simples, que não trabalha com evaporação de superfície líquida exposta, né? Do tamanho do tanque classe A. Ele trabalha com uma superfície exposta bem menor, mas também é um evaporímetro. Então, eu tenho que quantificar a água precipitada, pluviômetro, né? Uso do pluviômetro, quantificar a água evaporada, evaporímetros, no caso do tanque classe A, o mais usado, e temos também que saber a vazão dos rios, medir a vazão dos rios. Então, para medir vazão de rio, a gente pode usar alguns equipamentos, como flutuador, por exemplo, o método do flutuador, método do molinete, né, que é muito usado para estimar a velocidade da água e depois, a partir da velocidade, pela equação da seção, a equação da continuidade, você vai calcular a vazão, né? Q igual a SV, né? O Q igual a AV, Q é a vazão, A é a área, a seção por onde a água passa, e V é a velocidade da água. Então, eu vou ter, a partir da estimativa da superfície, ou da seção transversal, e da seção transversal e da velocidade, eu vou estimar a velocidade, eu vou estimar a vazão. Né? Então, a vazão dos rios precisa ser estimada também. Né? Então, eu tenho que quantificar água evaporada, quantificar água precipitada e quantificar a vazão do rio. A análise desses dados para o estabelecimento de suas relações mútuas e o entendimento de cada fator, de cada possível fator e, finalmente, a aplicação dos conhecimentos alcançados para a solução de inúmeros problemas práticos. Então, essas estimativas aí são importantíssimas. São valores assim básicos para você falar alguma coisa de hidrologia, né? Então, quando você está estudando uma bacia hidrográfica, você precisa saber quanto que tem de vazão de água no rio, né? Qual é a variação de vazão ao longo do rio, o chamado hidrograma, né? O hidrograma. Eu preciso conhecer o hidrograma do curso d'água. Qual que é a variação de vazão no exutório, né, na seção de controle? Qual que é a variação de vazão ao longo do ano, por exemplo? Eu preciso conhecer isso. Então, esses dados vão me servir bastante para estabelecer relações entre eles, né, e aplicabilidade dentro da hidrologia. Bom, bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica, né, como eu disse para vocês, que tem uma apostila específica sobre bacia hidrográfica, que eu vou disponibilizar para vocês. Essa bacia hidrográfica, como eu digo, né, eu faço um paralelo da bacia hidrográfica com uma comparação bem simplória, né, da bacia hidrográfica com uma folha de uma árvore. Você vai lá, coleta uma folha da árvore, as nervuras da folha, a gente chama, seria, no caso da hidrologia, seriam os tributários ou os afluentes. Tributários ou afluentes, são as nervuras da folha. A borda da folha, a gente chama de divisor de águas, no caso da hidrologia. E a ponta da folha, né, onde a folha vai se conectar ali na árvore, a gente chama de exutório ou seção de controle, ou foz, né? Seção de controle, ou exutório, ou foz.
Bom, então, a bacia hidrográfica, ou bacia de contribuição de uma seção de um curso de água, é a área geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela superfície do solo, atinge a seção considerada, que é a seção de controle, né? Essa é a bacia hidrográfica. Então, aqui, ele faz umas considerações sobre a bacia. A bacia hidrográfica é definida por uma seção de rio, ela representa toda a área de contribuição superficial que a água escoa por gravidade até a seção do rio. Então, toda a área de contribuição, né, superficial, toda essa área vai contribuir com a água para o curso da água principal através dos afluentes. Os afluentes vão jogar para o curso da água principal, e do curso da água principal, lá na foz, no exutório, você tem a seção de controle, onde você vai medir a vazão do rio e, com isso, obter o hidrograma do curso d'água, o hidrograma do rio. Nós temos também a delimitação gráfica ou através de geoprocessamento, né? A gente determina isso, porque nós precisamos conhecer os pontos de maior cota. Os pontos de maior cota vão corresponder ao divisor de águas. Então, o divisor de águas ele é estabelecido, né, determinado através de determinação dos pontos de maior cota. Então, nós temos aí esse desenho aí que parece uma folha, né, de uma árvore. Exatamente foi o que eu disse, né? Nós vamos ter aqui esse contorno aqui, chamado divisor de águas. Divisor de águas, esse contorno pontilhado aqui, ó, é o divisor de águas, tá certo? Os pontos de maior cota, maior altitude, unidos formam o divisor de água. Aqui dentro, que são as nervuras da folha, nós temos os afluentes ou tributários. Então, aqui. Tá? Então, nós temos aqui essa setinha apontando para baixo, dizendo que a água está escoando nesse sentido, até aqui embaixo, no exutório. Então, o exutório é a seção de controle aqui embaixo, nessa letra A aqui. Ó. O ponto A é exatamente onde eu vou ter a seção de controle, ou exutório, ou foz do rio, que normalmente dá nome à bacia. Né? Então, por exemplo, o Rio Doce. O Rio Doce seria esse curso d'água principal aqui, esse curso d'água principal, e nós vamos ter a bacia hidrográfica do Rio Doce. Seria essa bacia aqui, ó, determinada por esse contorno. Aqui nós temos os afluentes do Rio Doce. Rio Suaçuí Grande, Rio Piranga, Rio Piracicaba, e aí vão os outros rios. Cada um desses rios vão corresponder a uma subbacia. Cada um dos rios corresponde a uma subbacia. E dentro das subbacias, nós temos as microbacias. Então, São João Evangelista, por exemplo, nós vamos ter bacia do Rio Doce, nós estamos na bacia do Rio Doce, subbacia do Rio Suaçuí Grande e microbacia do Rio São Nicolau. Essa é a nossa localização hidrológica, né? E assim tem para qualquer cidade. Você pode determinar, isso na verdade já está determinado, mas você pode ter isso aí especificado, se for o caso, né? Se você estiver fazendo um estudo e precisar fazer uma descrição dessa, é só colocar, né? Isso aí. Bom, padrões de drenagem, né? Eu digo o seguinte, esses conteúdos, gente, nós vamos abordar aqui nos slides, mas nós vamos abordar posteriormente com mais profundidade, tá? Então, aqui vai ser somente algumas pinceladas sobre o assunto e, posteriormente, nós vamos ter aí maior profundidade do assunto. Padrões de drenagem. Isso aí está na apostila também, tá? A apostila que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver aqui, eu tenho ela impressa aqui. A apostila, que tem 7 capítulos, que é a apostila da Universidade Federal da Bahia.
Deixa eu ver aqui onde é que está o padrão dos padrões de drenagem, né? Os padrões de drenagem está na página 14 da apostila, né? Se vocês entrarem aí, vocês vão encontrar na página 14, exatamente falando os padrões de drenagem. Então, você vai ter aí os padrões de drenagem. Então, os padrões de drenagem. Indicador das características do escoamento de uma precipitação. Ordem dos cursos d'água. Lei de Orton. Então, eu vou falar aqui a lei de Orton e vou voltar lá atrás explicando para vocês como que é essa lei de Orton, né? Então, a lei de Orton fala o seguinte, né? Cursos d'água de primeira ordem são aqueles que são tributários sem ramificações. Quando o tributário não tem ramificação, a gente fala que ele é de primeira ordem. Curso de água de segunda ordem, formado por 2 ou mais cursos d'água de primeira ordem. Curso d'água de terceira ordem, formado por 2 ou mais cursos d'água de segunda ordem. Para uma bacia hidrográfica, a ordem principal é definida como a ordem principal do respectivo canal. Tá? Então, vamos voltar aqui atrás e explicar o que é isso. Veja bem. Vamos olhar aqui nesse desenho, né? Presta atenção na setinha do mouse aí que eu estou mostrando para vocês. Vamos pegar, por exemplo, aqui, esse ponto aqui. Esse tributário aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse afluente aqui. Esse afluente, tá? Então, esse afluente aqui, ele é de primeira ordem. Por quê? Não tem nenhum tributário contribuindo com água em cima dele, ó, sobre ele. Ele está só ele sozinho aqui, ó. Ele está sozinho. Não tem nenhum contribuinte para ele aqui. Se não tem nenhum contribuinte, ele é tributário de primeira ordem. Tributário de primeira ordem. Esse do lado aqui também não tem nenhum curso d'água, nenhum tributário contribuindo para ele. Então, ele também é de primeira ordem. Primeira ordem. Tá? Até aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, onde parou o mouse aqui. Até esse ponto aqui. Então, nós temos um de primeira ordem, outro de primeira ordem. Um de primeira ordem, outro de primeira ordem. Aí, se esse aqui é primeira e esse é primeira, esse de baixo aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui embaixo, daqui até aqui embaixo, ele vai ser de que ordem? Vai ser de segunda ordem, né? Porque eu tenho um de primeira, mais um de primeira. Eu tenho 2 de primeira aqui, ó. Primeira, primeira. Esse de baixo vai ser segunda, segunda ordem. Então, 2 tributários de primeira ordem formam um de segunda. Se eu tivesse mais um tributário de primeira ordem aqui, ó, mais um de primeira, ou, por exemplo, do lado aqui, né, ó, do lado aqui, um de primeira aqui, ó. Esse pedaço aqui continuaria sendo de segunda ordem. Por quê? Ele fala que para ser de segunda, 2 de primeira no mínimo. No mínimo. Se tem 2 de primeira, forma um de segunda. Se tem 3 de primeira, forma um de segunda. Se tem 4 de primeira, forma um de segunda. Tá? Então, segunda, né? Aí aqui, esse do ponto do lado esquerdo aqui, ó. Esse do lado esquerdo, nós temos aqui tributário de primeira ordem, porque não tem ninguém contribuindo para ele. Não tem ninguém contribuindo com água para ele aqui. Ele é de primeira ordem. Esse aqui, primeira ordem. Primeira ordem. Então, tem um de primeira, mais um de primeira. Forma esse trechinho de baixo aqui de segunda ordem. Segunda ordem, tá? Esse trechinho de baixo aqui é de segunda ordem, que vai daqui até aqui. Daqui até aqui. Então, o de cá é de segunda, esse pedacinho é de segunda.
Então, tem um de segunda com um de segunda. Esse pedacinho final aqui vai ser de terceira ordem. Terceira ordem, tá? Então, eu tenho aqui segunda aqui, segunda ordem aqui, segunda ordem aqui, segunda ordem aqui. Esse trechinho aqui embaixo, no final aqui, terceira ordem. Então, ele vai chegar na foz com terceira ordem. Ele chega no exutório, ou na foz, ou na seção de controle de terceira ordem. Então, essa bacia é de terceira ordem. Bacia de terceira ordem. Posteriormente, eu vou passar para vocês um estudo, né? Um artigo científico que foi desenvolvido em Guanhães, que foi publicado na revista Árvore, que tem isso aí. Depois que a gente falar dos padrões de drenagem, nós vamos poder passar para vocês esse artigo, para vocês estudarem o artigo e fazer uma resenha sobre o artigo. Lá ele tem uma tabela com vários dados de padrões de drenagem do Ribeirão, chama lá Cachoeira das Pombas, vocês devem ter ouvido falar, quem é da região aqui, Cachoeira das Pombas, em Guanhães. Vocês têm lá, tem esse estudo que foi feito, né? Foi publicado na revista científica e tudo mais. Então, normalmente eu passo para os alunos esse estudo, porque é um estudo aqui bem pertinho da gente e dá para entender bem, né? Essas questões aí, tá certo? Eu passo para vocês. Bom, aí, dentro de padrões de drenagem, uma grandeza muito importante é chamada densidade de drenagem. Densidade de drenagem, tá bom? Então, a densidade de drenagem é a razão entre o comprimento total dos cursos d'água em uma bacia e a área dessa bacia. BH, bacia hidrográfica, né? Então, a densidade de drenagem é um dos elementos, um dos padrões de drenagem que nós vamos estudar na bacia. Vocês vão ver lá no estudo da Cachoeira das Pombas que tem a densidade de drenagem lá. Não basta só ela, mas é uma das principais informações que nós tiramos da bacia hidrográfica. Então, como que nós calculamos a densidade de drenagem? É o comprimento total dos cursos d'água, da bacia, né? Dividido pela área da bacia. Então, vai ser, por exemplo, tantos quilômetros por quilômetro quadrado. Tantos quilômetros de curso d'água por quilômetro quadrado de bacia. Então, ele fala o seguinte, ó, um valor alto de D, indicaria uma densidade de drenagem relativamente alta e uma resposta rápida a uma precipitação. Então, uma bacia que tem uma densidade de drenagem alta, o que vai acontecer? Quando chove, rapidamente a água é drenada. Rapidamente a água dessa chuva ela é drenada e chega no exutório, né? Então, os picos de vazão são grandes. A vazão, né, os picos de vazão são grandes. Isso tem na apostila, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Onde fala sobre os padrões de drenagem. Tem isso lá. Então, por exemplo, nós temos a densidade de drenagem em torno de 0,5 km por quilômetro quadrado, a gente considera como drenagem pobre. Drenagem pobre, ou seja, a bacia hidrográfica ela vai drenar pouco a água, né? Então, drenagem pobre. Drenagem acima de 3,5 km por quilômetro quadrado, drenagem excelente. Então, a drenagem é alta, né? Eu tenho muitos cursos d'água drenando essa água aí, levando para o exutório, lá para a foz, né? Ou para a seção de controle da bacia. Existem algumas variações desses valores aí, desses limites, vamos falar assim, né? Alguns autores consideram de forma diferente esse valor aí. Esse autor aí do slide considerou 0,5 densidade de drenagem pobre e acima de 3,5 excelente. Então, existe, né, se você olhar aí em alguns estudos, outros estudos, existem variações disso aí, tá? Existem variações. Mas a gente pode ficar, por enquanto, com essa informação aí.
de drenagem pobre e drenagem excelente. 0,5 e 3,5, respectivamente. Dentro ainda de padrões de drenagem, nós temos aqui a cobertura vegetal da bacia. Então, a cobertura vegetal da bacia, ela fala o seguinte: a cobertura vegetal mais natureza geológica dos terrenos, né, vai indicar uma maior ou menor rapidez do escoamento superficial. Então, quando eu tenho uma cobertura vegetal associada à natureza geológica dos terrenos, ou seja, ao solo, né, a cobertura vegetal mais o solo, característica do solo, eu vou ter uma maior ou menor rapidez do escoamento superficial. Então, assim, quando chove, a água ela vai cair no solo e, dependendo se tiver vegetação ou não, e também dependendo do tipo de solo, da natureza do solo, eu vou ter um escoamento superficial, uma enxurrada mais rápida ou menos rápida, uma enxurrada mais encorpada ou menos encorpada. Aí ele fala assim, influencia também na taxa de evaporação da bacia, né? A cobertura vegetal vai influenciar também na taxa de evaporação da bacia, com uma ação regularizadora das vazões, sobretudo nos climas secos. Então, assim, nos locais, a presença da vegetação, né, influencia, né, a presença da cobertura vegetal influencia na regularização das vazões. Nós vamos ver no capítulo 7 dessa apostila de hidrologia, fala lá reservatórios de regularização. Nós vamos aprender a calcular, dimensionar reservatório de regularização. São os reservatórios, são as represas, né? As represas são utilizadas para regularizar a vazão. O que é isso? Eu tenho época do ano que chove muito, além da demanda, né? Chove mais do que demanda água, e época do ano que a demanda é maior do que a oferta. Então, nós vamos ter que criar um reservatório para regularizar essa quantidade de água, né? Eu tenho que garantir abastecimento de água no período em que a vazão não está adequada. Senão falta água para a população. É isso? Isso costuma acontecer muito aí nas cidades, aí, essa questão da falta, né? Ou da demanda de água ser bem maior ou maior do que a oferta. E aí falta água para a população durante alguns dias da semana e tudo mais, causando transtornos aí. Bom, então ele fala assim, no caso de grandes cheias, com elevados caudais ou elevadas vazões, a sua ação é, no entanto, praticamente nula. A ação da vegetação, né? Desempenha papel importante e eficaz na luta contra a erosão dos solos. Então, as vegetações, a vegetação sobre o solo, seja a vegetação de porte baixo, porte médio ou porte alto, no caso das árvores, vão desempenhar papel importante na luta contra a erosão dos solos. Então, o solo que tem vegetação é um solo mais protegido da erosão, não é isso? Então, é que ele fala da cobertura vegetal da bacia. Você tem que trabalhar sempre no sentido de manter a bacia vegetada, né, com cobertura vegetal ali, para poder diminuir o impacto, seja da água que está caindo no solo pela chuva, seja na água que está escoando sobre o solo, que são as enxurradas, ou chamado escoamento superficial, né? Conhecido também como runoff, um termo em inglês muito usado, runoff, é o escoamento superficial. Características geológicas também, né? É um elemento importante. O estudo geológico dos solos e subsolos tem por objetivo principal a sua classificação segundo a maior ou menor permeabilidade, dada a influência que tal característica tem na rapidez de crescimento das cheias. Então, é o que nós falamos, né? A questão do solo, né? O solo em si, e a questão das características geológicas, ou seja, qual é o material de origem desse solo, influencia grandemente na questão da infiltração e do escoamento superficial.
Então, o estudo geológico dos solos é muito importante, né? Dos solos e subsolos é muito importante porque vão influenciar também no escoamento superficial e na infiltração. Imagina só um solo que tem, por exemplo, material de origem, material que vai dar origem a um solo mais compacto, menos permeável, né, com a infiltração menor, mais pobre na infiltração. Se a infiltração é mais pobre, é mais lenta, vai aumentar o escoamento superficial, vai aumentar as enxurradas. Isso vai repercutir em toda a bacia, né? Uma bacia com escoamento superficial muito intenso, muito grande, traz vários prejuízos, né? De assoreamento, né? A questão de carregamento de solo e de nutrientes para os cursos d'água, remoção de camadas férteis do solo para dentro dos rios. Então, tem tudo isso aí influenciando. A existência de terrenos quase ou totalmente impermeáveis impede a infiltração, facilitando o escoamento superficial e originando cheias de crescimento repentino. Certo? Então, a impermeabilização dos solos é uma coisa muito importante, né? Quando a gente estuda hidrologia urbana, a gente vê a importância da impermeabilização das áreas urbanas, né? Presença de asfalto, de calçamentos, isso aí tudo vai influenciar, aumentando demais o escoamento superficial e reduzindo demais também a infiltração. Já os solos permeáveis ocasionam o retardamento do escoamento devido à infiltração, amortecendo as cheias. Então, é o que nós temos, sempre esse dilema, né? Esse embate aí entre a infiltração e o escoamento superficial. Se a infiltração é grande, o escoamento superficial é pequeno. Se o escoamento superficial é grande, a infiltração é pequena. Né? Então, nós temos que trabalhar, né, no caso do aspecto técnico, procurando aumentar sempre, né, a infiltração e reduzir sempre o escoamento superficial. Sempre assim, tá? O escoamento superficial tem que ser reduzido ao máximo possível. Bacia impermeável e bacia permeável. Então, a bacia impermeável, ao receber certa precipitação, dá origem a um escoamento superficial com elevada ponta. E parece que mais adiante aí tem uma lâmina mostrando essa curva, né? O hidrograma com essa ponta, elevada ponta. Se não tiver, vocês podem olhar na apostila, na página, deixa eu ver aqui qual página que é, na apostila, capítulo 2, na página 9 e página 10, tá? Apostila de hidrologia, página 9, página 10, vocês vão poder constatar a questão do pico, né? Esse pico aí que está falando aí. Então, a bacia impermeável, eu vou ter um pico, né? Uma elevada ponta desse hidrograma. Ou seja, o escoamento superficial vai ser muito elevado. Então, eu vou ter a subida muito rápida do escoamento, né? E depois a queda. Então, eu vou ter um pico muito pronunciado, muito importante, numa bacia impermeável. Isso é indesejável, né? Não é desejável, de forma alguma, que os picos sejam muito elevados. Você vai ter problema de cheias, vai ter problema de inundações. Na bacia permeável, vai dar origem a um escoamento superficial de forma achatada, cuja ponta máxima é bastante retardada em relação ao início da precipitação. Exatamente o que está na página 9 e 10 da apostila de hidrologia que nós estamos adotando. Então, na bacia impermeável, eu vou ter o problema das inundações, os picos pronunciados de cheia, e na bacia permeável eu vou ter uma atenuação dos picos. Eu vou ter picos, mas eles vão estar atenuados. Vão estar atenuados. O importante é isso, né?
vai aumentar a vazão, porém a vazão não vai aumentar num nível muito intenso que possa causar cheias extremamente problemáticas para a bacia. O que eu posso fazer, então, para tornar a bacia mais permeável? Exatamente isso que nós vamos estudar, né? O que fazer para tornar a bacia mais permeável? Nós temos como lançar mão de técnicas para fazer com que a bacia fique mais permeável? Exatamente isso. Nós temos essa possibilidade aí. Então, aí vocês vão ver junto comigo, né? Como fazer para que essas bacias fiquem mais permeáveis. Certo? Beleza. Então, vamos seguindo, né? Vamos seguindo aí. Transporte de sedimentos. É o que eu falei já. Eu comecei a falar sobre esse assunto, né? No caso, a bacia hidrográfica que está depauperada, está degradada, e a bacia que tem um escoamento superficial muito intenso, a tendência é que haja transporte de sedimentos. Esses sedimentos sejam transportados pelas enxurradas e sejam depositados no leito dos rios, causando o assoreamento, né? Então, o autor fala o seguinte, ó, a existência de maior ou menor transporte de sedimento depende da natureza geológica dos terrenos. Também, né? Não é só isso. Depende também da natureza a natureza geológica dos terrenos. De onde, né, qual foi a rocha que deu origem àquele solo, que deu origem àquela área, né? O seu conhecimento é fundamental, visto que a erosão e a sedimentação das partículas altera a topografia do leito do rio, podendo essa transformação chegar ao ponto de aniquilar a obra projetada pela diminuição do potencial hídrico do curso de água e assoreamento da barragem, por vezes apenas recuperável mediante o despejo de grandes somas. Então, é exatamente isso. O transporte de sedimentos vai causar o assoreamento dos rios e vai reduzir o potencial hídrico do curso d'água, ou seja, o rio vai ficar com uma quantidade de água, uma vazão de água menor do que deveria estar, né? Então, imagina só se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma barragem para abastecer uma cidade, e essa barragem está ficando assoreada devido à erosão que está acontecendo nas margens do rio, essa água que está sendo armazenada vai ser insuficiente para abastecer a cidade, por exemplo. Então, esse transporte de sedimentos, ele acontece, né? Não tem como zerar o transporte de sedimentos, mas tem como você minimizar o transporte desses sedimentos, lançando um monte de técnicas aí para conservar o solo e a água presentes ali. Características térmicas da bacia hidrográfica. A localização geográfica da bacia hidrográfica é determinante das suas características térmicas, né? Então, a localização geográfica da bacia hidrográfica. Então, ele fala assim, ó, a variação da temperatura faz sentir com latitude e proximidade do mar. Certo? Então, a latitude, variação da temperatura é relacionada com a latitude. A amplitude térmica anual está também relacionada com a latitude. É máxima nos polos e mínima no Equador. Certo? Então, o que acontece? Nós sabemos, né? Nós sabemos, você já deve ter visto também em climatologia, agrometeorologia, alguma coisa assim, que quanto mais próximo dos polos nós estivermos, aliás, quanto mais próximo do Equador nós estivermos, menor nós teremos amplitude térmica. Ou seja, a oscilação de temperatura, a relação entre, ou a comparação entre a temperatura da manhã e a temperatura da noite, a temperatura do dia e a temperatura da noite, essas temperaturas vão ficar muito próximas. Se você comparar, por exemplo, com uma cidade bem distante, ou seja, uma cidade mais próxima dos polos, essa amplitude térmica é muito maior, né? Então, nós vamos ter o quê? Uma oscilação de temperatura muito maior em cidades mais próximas aos polos do que cidades próximas ao Equador. Exemplo, né? Exemplo, Manaus e Porto Alegre.
Em Manaus, a oscilação de temperatura é muito menor do que em Porto Alegre, né? Então, nós temos aí esse impacto da latitude. A latitude vai influenciar na temperatura, na variação da temperatura. Então, locais mais distantes dos polos, eu vou ter oscilação maior de temperatura. Eu vou ter uma temperatura muito baixa e depois uma temperatura mais alta. Já próximo ao Equador, não. Eu posso ter, por exemplo, à noite 25 graus e durante o dia 30. Então, oscilou só 5 graus, a amplitude foi muito pequena. Ao passo que em cidades mais próximas aos polos, ou mais afastadas do Equador, essa oscilação, ou essa amplitude é bem maior. A proximidade do mar. Então, cidades, né, locais mais próximos, ou bacias mais próximas ao mar. As maiores amplitudes térmicas verificam-se nas zonas continentais, áridas, enquanto que em regiões submetidas à influência marítima apresenta uma certa uniformidade térmica. Então, o mar ele tem um efeito tampão, né? O mar tem um efeito tampão. Por que que tem? Porque ele vai contribuir com água, né? A água vai evaporar, e aí essa água, nós sabemos que a água tem um efeito tampão muito grande, né? O que é o efeito tampão? O efeito tampão, se a gente lembrar da química lá, na questão de produtos que são tampão, ou então aqui no caso da geografia, no caso da hidrologia, o efeito tampão, eu vou ter o quê? Uma oscilação bem menor, né? O vapor d'água presente na atmosfera, que está vindo do mar, esse vapor d'água vai dificultar a oscilação de temperatura, vai manter a temperatura mais uniforme ao longo do dia. Então, essa temperatura vai se mantendo mais uniforme ao longo do dia. Com isso, eu vou ter uma menor amplitude térmica. Então, as maiores amplitudes térmicas estão nas zonas do continente, no continente, e as menores nas zonas mais próximas ao mar. Tá? Então, latitude e proximidade do mar. São dois aspectos que vão influenciar. Mais um, altitude. A altitude também, né, vai influenciar na temperatura. Nós sabemos também que a altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A temperatura ela vai diminuindo à medida que a altitude vai aumentando. De uma forma geral, podemos dizer que as regiões mais elevadas apresentam temperaturas mais baixas. Você compara, por exemplo, Rio de Janeiro e Campos do Jordão, né? Rio de Janeiro e Campos do Jordão. Se você pegar a latitude entre a diferença de latitude entre Rio de Janeiro e Campos do Jordão não é tão grande assim, de latitude, né? De latitude, de distância do Equador, não é tão grande não. Agora, se você pegar em termos de altitude, é muito grande, né? Rio de Janeiro, altitude média 0 metros, e Campos do Jordão, altitude média 1.000 e não lembro exatamente quanto, 1.800, talvez 1.700 metros de altitude. Então, onde a altitude é maior, as temperaturas são menores. Se você pegar o comportamento da temperatura em Campos do Jordão ao longo do ano e do Rio de Janeiro ao longo do ano, você vai ver que no Campos do Jordão a temperatura média anual é bem menor do que no Rio de Janeiro, que está no nível do mar, né? Um outro fator também importante é a vegetação, né? A vegetação é um fator importante também para a gente aí. Por ação da menor fração de energia solar que atinge o solo e do calor absorvido pela evapotranspiração das plantas, a temperatura média anual de uma região arborizada pode ser inferior em 10 graus ou 20 graus a uma região desarborizada. Então, também, né? Por quê, gente? Porque tem o efeito, né, da presença da vegetação, a própria presença da vegetação vai diminuir essa oscilação de temperatura, fazer com que a temperatura oscile menos, e também efeito tampão devido à transpiração das plantas. Então, a planta vai perder para a atmosfera vapor d'água, né? Água em forma de vapor,
a água está presente, então vai ocorrer o efeito tampão. Vai diminuir a oscilação de temperatura ao longo do ano. Então, a vegetação é um fator importante para reduzir a oscilação de temperatura numa bacia hidrográfica. Se eu quero, isso é importante, né? Se eu tenho uma bacia hidrográfica, vamos comparar, né? Duas bacias, uma bacia que está bem conservada, né? Está com a vegetação preservada, os seus cursos d'água preservados, e vamos comparar com uma bacia que está degradada, sem vegetação, tem lá pastagem degradada, os rios estão assoreados, o solo está exposto ao sol, né? E também às chuvas. Então, essa bacia, essa segunda que eu falei, a oscilação de temperatura vai ser muito maior do que naquela bacia que está preservada, que está com a vegetação preservada lá. Tá certo? Então, assim, a vegetação, né, a revegetação das áreas é um fator, é uma prática importante para você reduzir esse impacto nefasto, né, da degradação, aumentando, fazendo com que haja um aumento na oscilação de temperatura dentro da bacia hidrográfica. O tempo, né? A temperatura começa a elevar-se ao nascer do Sol e atinge o máximo 1 a 3 horas depois do Sol ter atingido a altitude máxima. Então, a temperatura começa a elevar-se ao nascer do Sol, né? E depois que o Sol atingiu o máximo, a altitude máxima, que seria o zenite, né? Zênite ou zenite, onde o Sol está formando 90 graus com o chão, 3 horas depois desse ponto, nós vamos ter o máximo de temperatura. Isso aí é uma estimativa, né? A variação da temperatura faz sentido também durante o ano, segundo as estações, sendo maior ou menor conforme a localização geográfica, como atrás foi referido. Então, nós temos aí, dentro do tempo, 2 pontos. A questão da posição do Sol a posição do Sol fugiu o termo aqui agora. No horizonte, né, vamos dizer assim, a posição do Sol no céu, né, a posição dele, se ele está mais baixo, se está no zenite, ou se ele já está se pondo, né, a posição do Sol. E o outro fator é a localização geográfica, né? Localização geográfica. Também a questão das estações do ano. As estações do ano, por exemplo, nós estamos no dia 17 de agosto, no final, daqui a um mês, mais ou menos, no calendário, termina o inverno, né? Na prática já terminou, mas, vamos dizer, que as temperaturas já estão mais altas, mas, assim, se for pegar no calendário mesmo, a primavera começa no final de maio, né? Desculpa. A primavera aqui no hemisfério sul começa no final de setembro, lá para o dia 20 e pouco de setembro, hemisfério sul, né? Então, a questão das estações do ano também influencia nas características térmicas. A gente sabe, evidentemente, né, que nós estamos passando no período mais frio do ano. Hora que entrar setembro aí, já começa a primavera, as temperaturas já aumentam, chega em dezembro, verão, é mais quente ainda, né? E aí vai, continua o ciclo, né? Volta de novo para o outono, depois inverno, e aí vai. No hemisfério norte é o contrário, né? As épocas, todo mundo sabe disso. Bom, um fator importantíssimo também dentro da bacia hidrográfica é ocupação e uso do solo. Ocupação e uso do solo, tá? Pode-se dizer que uma bacia coberta por uma floresta produz menos escoamento superficial do que uma bacia sem árvores. Isso é bem lógico, né? Se eu tenho uma bacia que tem uma floresta
uma floresta preservada lá, e uma outra bacia que está sem essa floresta, sem árvores, aquela que está coberta, né, o escoamento superficial vai ser muito menor. E isso é muito bom, né? Quanto menor o escoamento superficial, melhor para a gente, que pensa em hidrologia, que pensa em conservação de solo e água. A vertente gramada libera a água em taxas e volumes menores, porque parte da água será infiltrada no solo, né? Então, essa água vai ser liberada em taxas menores, porque tem vegetação. Se ela vai ser liberada em taxas menores, ela vai escoar menos e vai infiltrar mais, né? E devido à maior rugosidade da superfície gramada, o escoamento será mais lento. Então, como a superfície está vegetada, o escoamento diminui, né? Superfície gramada aumenta a rugosidade. O que é a rugosidade? Eu gosto de comparar a rugosidade com o ser humano, né? Você pega um bebezinho e uma pessoa com 80 anos de idade. Então, o bebezinho, a pele do bebezinho praticamente não tem rugosidade nenhuma. Você passa a mão na pele do bebezinho. Você pega uma pessoa de 80 anos de idade, passa a mão no braço dela, é cheio de rugas, né? Toda rugosa, toda cheia de rugas, né? Então, a rugosidade seria exatamente isso. Passando aqui para a hidrologia, a presença da vegetação aumenta a rugosidade, aumenta essa superfície, né, de onde a água vai entrar em contato. Então, se a água está escoando por uma superfície rugosa, ela vai escoar mais lentamente. Consequentemente, eu vou ter uma enxurrada, um escoamento superficial menos intenso do que se fosse numa bacia com baixa rugosidade. Conclui-se, então, que o escoamento em superfícies impermeáveis resulta em maiores volumes e tempo de deslocamento menores do que o escoamento em superfícies permeáveis, com as mesmas dimensões e declividades. É o que eles falam lá na economia, né, chama ceteris paribus, né? O que é ceteris paribus? É mantendo todos os outros fatores constantes. Então, eu vario um fator, mantenho todos os outros constantes para poder ter uma forma fácil de analisar. Porque se eu variar vários fatores ao mesmo tempo, eu não vou saber o que foi que influenciou, qual foi a influência de cada fator. Fica difícil fazer uma análise mais acurada, né? Então, é o que ele fala aí, ó. Conclui-se, né, que o escoamento em superfícies impermeáveis resulta em maiores volumes e tempo de deslocamento menor. Se é impermeável a superfície, a água bate e escoa rapidinho. Então, o tempo de deslocamento dessa água na bacia é muito pequeno. Rapidamente, essa água chega na fossa, chega no exutório, ou na seção de controle, como queira, né? Se for permeável, vai filtrar mais água, vai escoar menos, então a água vai demorar mais para chegar na fossa. Vai retardar a infiltração, vai retardar o escoamento da água na bacia. É isso que a gente quer, retardar o escoamento da água na bacia. O tipo de cobertura e uso do solo é especialmente importante para a hidrologia. Então, o tipo de cobertura e o uso do solo. Tipo de cobertura. Então, influencia, tá, gente? Se for uma floresta, se eu estou trabalhando, por exemplo, numa área que tem floresta, numa área que tem cerrado, numa área que tem vegetação mais rasteira, né? Uma área que tem, por exemplo, plantas de porte menor, né? Então, esse é o tipo de cobertura. O uso do solo. Se eu tenho, por exemplo, um solo que está sendo utilizado com plantio direto, se é um solo que tem madeira para reflorestamento, madeira para eucalipto, ou seja, também poderia ser vegetação nativa, né? Se eu tenho um solo, como eu disse, que é utilizado para plantio de espécies forrageiras, para a pecuária, tudo isso aí vai ser importante. Muitas questões problemáticas em projetos hidrológicos resultam da expansão urbana.
Então, a expansão das cidades vai influenciar, né, esse tipo de cobertura e também o uso do solo. Né? É só comparar, por exemplo, a área onde está a cidade de São Paulo e a área onde está a cidade de São João Evangelista. Totalmente diferente, né? A cobertura e a ocupação, né? Influencia grandemente as questões hidrológicas. A porcentagem do solo impermeabilizado é comumente usada como indicador do grau de desenvolvimento urbano. Então, eles usam isso lá na hidrologia urbana, percentual de impermeabilização das áreas. Então, por exemplo, cidade de São Paulo, o percentual de impermeabilização é altíssimo, né? Muito alto o percentual de impermeabilização. Você pega São João Evangelista, o percentual de impermeabilização já é bem menor, né? Bem menor. Áreas residenciais com alta densidade de ocupação têm taxa de impermeabilização variando de 40% a 70%. Áreas comerciais e industriais são caracterizadas por taxas de impermeabilização de 70% a 90%. Tá certo? Então, assim, essa taxa, né, essas taxas de impermeabilização variam de acordo com a ocupação da área. Varia de acordo com a ocupação da área. A impermeabilização de bacias urbanas não está restrita à superfície. Os canais de drenagem são normalmente revestidos com concreto, de modo a aumentar a capacidade de escoamento da seção transversal do canal e remover rapidamente as águas pluviais. O revestimento de canais é muito criticado, já que este tipo de obra transfere os problemas de enchente de áreas a montante do canal para as áreas de ajudante. Então, é exatamente o que acontece nas cidades. A chamada canalização dos cursos d'água, né? Canalização das águas. Então, por exemplo, você tem aí Belo Horizonte, tem lá o Arrudas, né? E outras cidades, Tietê, em São Paulo. Então, o que acontece? Todo canal que é usado para escoar essa água aí é revestido, né? Ele é impermeabilizado. Então, a água não infiltra. Então, tudo que cai dentro daquela seção ali vai escoar. Então, rapidamente acontecem as enchentes. Porque tudo que está caindo ali dentro está escoando. A infiltração, praticamente nenhuma. Não existe, né? Bom, alguma pergunta por enquanto, gente? Vou abrir aqui o microfone, o fone um pouquinho aqui, o alto-falante, para ver se vocês têm alguma pergunta por enquanto. Por enquanto, não. Tá ok. Beleza, então, vamos aqui. Precipitação. A precipitação é um capítulo. Deixa eu ver aqui na apostila. Precipitação, página 18. Página 18, tá? Como eu disse no início, eu estou dando uma pincelada sobre os pontos principais dos processos que ocorrem na bacia hidrográfica. E depois nós vamos ver com mais calma cada um deles nos seus capítulos específicos na apostila e na outra apostila que eu vou disponibilizar ainda, né? Bom, então, a precipitação, gente. Precipitação é um assunto que eu não vou aprofundar, porque você já tem esse assunto aí, esse tema, né? Esse tema abordado na disciplina aí, se não me engano, deve ser a agrometeorologia que vocês têm. Não sei se vocês da engenharia florestal fazem agrometeorologia, se é com esse mesmo nome ainda que a disciplina está, mas lá vocês vão ver, ouviram, né? Precipitação, tá? A precipitação é um assunto aí que vai ser abordado para vocês, ou vocês já viram também. Então, precipitação pode assumir diferentes formas, incluindo chuva, neve, granizo e orvalho. Com relação à hidrologia,
apenas chuva e neve são importantes. Este curso tratará apenas da precipitação pluviométrica, já que a precipitação de neve não é significativa no Brasil. Então, para a gente aqui, nós vamos falar de precipitação. Quando a gente fala de precipitação, nós estaremos falando de chuva. Porque no Brasil não tem neve, né? Só de vez em quando o Plano Sul resolve nevar um pouquinho, mas é desprezível, né? Mas, então, para a gente aqui, nós temos as chuvas que ocorrem aqui na região centro-sul do Brasil, principalmente aqui sudeste, né? De novembro a março. Novembro a março. Isso varia aí com os anos e tudo mais. Bom, então, precipitação. As características principais da precipitação são seu total, duração e distribuição, temporal e espacial, né? O total precipitado não tem significado se não estiver ligado a uma duração. Muito importante essa afirmativa aí, essa afirmação, né? Essa afirmação muito importante. Então, nós temos o quê? Quando a gente fala de precipitação, nós temos que conhecer o total precipitado, a duração da precipitação e a distribuição da chuva. Onde que a chuva caiu? E durante quanto tempo, né, ocorreu essa chuva? Então, por exemplo, eu tenho numa cidade, ocorreu numa determinada localidade uma chuva de 50 milímetros durante 1 hora. 50 milímetros em 1 hora. É uma pancada, né? É um dilúvio, né? 50 milímetros em 1 hora. Numa outra, na mesma cidade, vamos falar que na mesma cidade, tá? Na mesma cidade, em outra oportunidade, também choveu 50 milímetros, só que em 24 horas. Então, veja bem a diferença. Choveu 50 milímetros em 1 hora, em São João Evangelista, por exemplo, como já ocorreu chuva assim, e numa outra oportunidade teve uma chuva de 50 milímetros, só que em 24 horas. Qual vai ser a intensidade de precipitação? Certo? Qual vai ser a intensidade? A intensidade, ela é importantíssima, tá? Então, a intensidade é a lâmina precipitada dividida pelo tempo. Tempo de precipitação. Lâmina precipitada, ou altura pluviométrica, conhecido por H minúsculo, né? Dividido pelo tempo. Então, vai ser 50 milímetros, que é o H, dividido por 1 hora. 50 dividido por 1, 50 milímetros por hora. Então, a primeira situação, a intensidade de precipitação foi 50 milímetros por hora. Na segunda situação, nós tínhamos 50 milímetros em 24 horas. Então, vou ter 50, que é o H, dividido por 24 horas, que é o tempo de precipitação. 50 dividido por 24 vai dar 2, alguma coisa, milímetro por hora. Milímetro por hora. Então, na primeira situação, a intensidade é 50 milímetros por hora, na segunda é 2, alguma coisa, 50 milímetros por hora. Olha a diferença de intensidade de precipitação. Quase 25 vezes, né? Quase 25 vezes. Mais de 20 vezes na primeira situação. Então, aquela chuva de 50 milímetros por hora, ela é muito mais danosa, ela traz um impacto ambiental muito mais importante do que a segunda chuva, que deu 2, alguma coisa milímetros por hora. Então, é o que nós chamamos de intensidade de precipitação. Intensidade. Não tem sentido eu falar nas duas situações, se eu falar só 50 milímetros, não vai representar muita coisa. 50 milímetros na primeira oportunidade, 50 milímetros na segunda. E daí? Né? O que importa é saber em quanto tempo choveu 50 milímetros. É chamada intensidade de precipitação. Se eu pensar em termos de impacto ambiental, como eu disse, a primeira situação eu vou ter assoreamento não,
vou ter escoamento superficial intenso, né? Que pode levar a um carreamento de solo, que esse solo pode chegar e cair no curso d'água, causando assoreamento ao longo do tempo e tudo mais. Na segunda situação, não, a precipitação foi com intensidade muito baixa, 2 milímetros, 2 e pouquinho por hora. Então, a água vai cair, vai dar tempo da água infiltrar, o escoamento vai ser muito pequeno, não vai causar problema de carreamento de solo. Então, o impacto vai ser muito menor do que na primeira situação. Mecanismo de formação das precipitações que vocês já viram em outra disciplina, né? O vapor de água contido na atmosfera constitui um reservatório potencial de água, que, ao condensar-se, possibilita a ocorrência das precipitações. A origem das precipitações está ligada ao crescimento das gotículas das nuvens, o que ocorre quando forem reunidas a certas condições. Efetivamente, muitas vezes existem nuvens que não produzem chuvas, o que evidencia a necessidade de processos que desencadeiam essa precipitação. Então, só a presença da chuva, só a presença da nuvem não significa que vai chover, né? Tem que ter outras condições, pressão atmosférica, né? A questão da coalescência das partículas, a junção das partículas, a união das partículas, fazendo com que elas fiquem mais pesadas e rompam a resistência do ar, e aí você vai ter a chuva, né? Então, assim, eu tenho que levar em consideração alguns aspectos meteorológicos para que aconteçam as chuvas. Para as gotículas de água precipitarem, é necessário que tenham um volume tal que seu peso seja superior às forças que mantêm em suspensão, que as mantêm em suspensão, adquirindo, então, uma velocidade de queda superior às componentes verticais ascendentes dos movimentos atmosféricos. Foi o que eu falei, né? Então, a gota d'água, ela adquire um peso suficiente para romper a resistência do ar. Se tiver algum vento, alguma corrente de ar ascendente, ela tem que vencer essa corrente de ar ascendente também, né? E aí cai, né? Então, por isso que nem sempre as nuvens, nem toda nuvem proporciona chuva. A nuvem é um aerosol constituído por uma mistura de ar, vapor de água e de gotículas em estado líquido ou sólido, cujos diâmetros variam de 0,01 a 0,03 milímetros, espaçadas em média 1 milímetro entre si. O ar que envolve as gotículas das nuvens se acha em um estado próximo da saturação e, por vezes, supersaturado. Este aerosol fica estável em suspensão pelo efeito da turbulência no meio atmosférico e ou devido à existência de correntes de ar ascendentes que contrabalançam a força da gravidade. Aí já está entrando na parte mais específica, né? Que a gente não pretende abordar, não, tá certo? Vocês já devem ter visto ou já vão ver, como eu disse anteriormente. Bom, classificação das chuvas. Vale a pena falar um pouquinho, né? Nós temos basicamente 3 modalidades, ou 3 tipos de precipitações. As chamadas chuvas convectivas são as chuvas de verão. Chuvas de verão são as chuvas intensas, né? Aquelas chuvas, aquelas pancadas, né? Então, quando em tempo calmo o ar úmido for aquecido na vizinhança do solo, podem-se criar camadas de ar que se mantêm em equilíbrio instável. Perturbado o equilíbrio, forma-se uma brusca ascensão local do ar menos denso que atingirá seu nível de condensação com formação de nuvens e, muitas vezes, precipitação. Então, essas chuvas convectivas são as chamadas chuvas de verão, são aquelas chuvas que acontecem no final do ano para a gente, né? São aquelas pancadas. O ar, ele aquece, né? Depois você vai ter o quê? No final da tarde, a redução da temperatura com o final da insolação. Aí ocorre o choque entre o calor e o frio, né? Temperatura mais alta, temperatura mais baixa. Temperatura mais alta no ar, temperatura mais baixa que está vindo, né? E aí ocorrem as pancadas de chuva. As chuvas são pancadas, né? São características das regiões equatoriais, onde os ventos são fracos e os movimentos de ar são essencialmente verticais.
podendo ocorrer nas regiões temperadas por ocasião do verão. Temperaturas violentas. Desculpa, tempestades violentas. São geralmente chuvas de grande intensidade e de pequena duração. Tá certo? Então, são geralmente chuvas de grande intensidade e de pequena duração, restritas a pequenas áreas. São precipitações que podem provocar importantes inundações em pequenas bacias. Então, acontece, por exemplo, aquele tipo de chuva. Chove aqui em São João, lá em Goiânia não chove nada. Dá uma pancada de chuva violenta aqui em São João, lá em Goiânia não chove nada. Né? Então, pode acontecer esse tipo de situação. Só um parênteses, gente. A hora que a gente falar das 3 modalidades de precipitação, nós vamos parar, tá? Vamos parar na terceira modalidade e aí continuaremos na aula seguinte, tá certo? Para não ficar muito cansativo para todos aí. Então, a precipitação chamada chuvas convectivas são as chuvas de verão, tá certo? Eu já expliquei para vocês aí, acabei de falar, né? As chuvas orográficas, só lembrar o seguinte, o prefixo de oro, né? Oro vem de relevo, né? Então, são chuvas devido ao relevo. Chuvas devido ao relevo. Ele tem esse texto aí, está falando, mas, por exemplo, acontece muito dessas chuvas aí no Nordeste, por exemplo. Você pega o litoral nordestino, o comportamento de chuvas, por exemplo, nas cidades litorâneas do Nordeste, é muito diferente das cidades nordestinas que ficam no sertão. Muito diferente. Isso acontece principalmente devido a um fator importante: o relevo. A presença de montanhas ou de serras entre o litoral nordestino e o sertão. Né? Então, nós temos no litoral, está vindo massas de ar úmidas do oceano, promove chuva nas cidades litorâneas. Aí essa massa de ar, elas vão deslocando para o interior dos estados. Só que elas vão encontrar ali montanhas. Elas vão encontrar montanhas no seu caminho. Então, à medida que elas vão caminhando, vão encontrando uma barreira, que são as montanhas, e vão promovendo precipitação. Onde elas estão indo, elas estão promovendo precipitação. Está precipitando, está precipitando. Quando ela chega na barreira, só o fato dela ter que romper aquela barreira montanhosa e passar para o outro lado, isso aí já faz com que ela perca praticamente quase toda a umidade. Quase toda a umidade é perdida antes da montanha. Quando a massa de ar passa para o outro lado da montanha, ela já chega praticamente sem umidade, sem água. Então, não chove. Então, é uma barreira. É uma barreira que vai se formar ali. Né? São as chamadas chuvas orográficas. Bem característico do Nordeste brasileiro. Então, se você pegar, por exemplo, Recife e a região do Crato, ou então alguma cidade do próprio interior do Pernambuco, da região do sertão, né? Muito diferente a precipitação. O total precipitado anual é muito diferente, o comportamento é muito diferente também durante todos os 12 meses do ano. Chuvas frontais ou ciclônicas provém da interação de massas de ar quente e frio. Então, essa é a interação de massa de ar quente e fria, né? Chuvas frontais ou ciclônicas. Nas regiões de convergência na atmosfera, o ar quente e úmido é violentamente impulsionado para cima, resultando no seu resfriamento e na condensação do vapor de água de forma a produzir chuvas. São chuvas de grande duração, atingindo grandes áreas com intensidade média. Essas precipitações podem vir acompanhadas por ventos fortes com circulação ciclônica. Podem produzir cheias em grandes bacias. Então, essa chuva é uma chuva, assim, que dura muito tempo. Então, uma chuva frontal, uma chuva ciclônica, ela dura aí muito tempo. Aquela chuva que fica, por exemplo, o dia inteiro, fica alguns dias chovendo, né? Então, isso acontecia muito, por exemplo, na minha região, que eu lembro, né, na minha infância, a gente via. Chegava janeiro, por exemplo,
ficava lá 7 dias, 8 dias chovendo direto, né? Com pequenos períodos de parada de chuva, mas ficava nublado o tempo todo, o dia inteiro, chovia a semana toda. Então, essas chuvas frontais ou ciclônicas, nessas massas de ar aí. Então, nós temos esses três tipos de precipitação, tá? As chuvas frontais ou ciclônicas, as chuvas orográficas e as convectivas. São os três tipos de precipitação, tá? Bom, como eu disse, nós vamos parar por aqui e vamos abrir agora para alguma pergunta, algum questionamento, alguma informação. Vocês podem ficar à vontade aí para poder falar o que quer, ok? Abrir aqui para vocês poderem falar. Não tem perguntas? Bom, já que não existem perguntas nem contribuições aí, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou encerrar por hoje, né, essa aula. E aí nós vamos encerrando também a gravação da aula, né? Deixe-me aqui encerrar a gravação da aula. Uma boa tarde a todos e até a próxima aula. Não esqueçam da atividade que tem que ser enviada até na sexta-feira. E as instruções estão na página da disciplina. Boa tarde a todos, bons estudos e até a próxima aula. Boa tarde.